Galera, continuando aí aquele conteúdo de fachadas que eu dei início no vídeo passado, eu tinha mostrado para vocês o que você pode estar errando aí na sua fachada, que ela não tá ficando realista. E aí eu mostrei uma cena diurna. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar o que você tá errando na cena noturna da sua fachada. Então bora lá pro vídeo. Galera, tô aqui com a primeira cena noturna aberta, tá? Isso aqui é a cena inicial, a cena antes de você aprender os detalhes de iluminação que eu vou passar aqui. Vamos dizer que você seguiu os princípios lá, né? Aqui eu tirei os prédios para não pesar muito. Vamos dizer que você não acrescentou os prédios, mas aí fez a composição de algumas vegetações e tudo. Mas aí você tá achando sua cena noturna muito escura. E aí como é que você pode iluminar, né? Nesse caso aqui, ó, eu acendi os LEDs, né? Esse LED lateral e essa parte de cima. Acendi ali os spots que ficam desse lado e os spots que ficam aqui. Mas aí a cena continua escura. Eu não acendi as luzes de dentro, né? Vou explicar isso aqui mais pra frente. Mas aí, ó, o principal que você tem que notar. Nesse caso aqui, ó, como tá uma cena noturna, eu sempre falo isso nos vídeos, tá? A gente tem que fazer esse contraste aqui, ó. A gente não tem um céu todo escuro. A gente tem um céu azulado. Um céu azulado mais escuro, um azul escuro, né? E aí, ó, a gente tá vendo que ele tá trazendo, a luz do céu tá trazendo toda essa cor pra cena, essa cor azulada. A gente vê aqui a calçada meio azul, a rua. Então a gente faz essa composição dessa cena azulada. E aí, em contraste, a gente utiliza luzes laranjas, que foi o que eu utilizei aqui. Você entendendo isso aí já é um grande passo. E agora a gente tem que estudar pontos de iluminação. Nesse caso eu botei vários, ó. Nesse lado aqui dessa parede, não dá pra ver nessa cena, mas eu botei uma arandela aqui em cima e outra arandela aqui embaixo. Então a gente vai ter luzes aqui que vão vir dessa arandela. E aí, ó, se você notar, aqui também a gente tem os balizadores, a gente tem a luz do carro, e muita gente aí acaba esquecendo de acrescentar uma luz para simular esse farol do carro, né? A gente vai ver isso depois. E aqui também, ó, tá muito escuro as vegetações. O entorno tá todo escuro. Então, já passado essas dicas aí, vamos pra prática. E aí aqui a gente já tá com a cena no Lumion, tá? Eu vou abrir aqui visibilidade de camada pra gente entender melhor. Mas antes disso, o que eu esqueci de falar no vídeo passado, que fez uma grande diferença, foi a precipitação. Só que nesse caso aqui a gente não tem chuva. A gente vai usar a precipitação só para dar um toque a mais ali nessa parte da calçada e da rua. Na hora que a gente acrescentar as luzes, eu vou mostrar esse efeito aqui. E só falando rapidamente aqui do céu, né? Aqui eu acrescentei os céus reais, né? E utilizei aqui esse céu, que ele fica no entardecer. É esse céu 5 aqui, né? Que a gente percebe, ele é como se fosse um pôr do sol. Só que aqui, ó, eu abaixei bem o brilho geral e o brilho, né? Os dois brilhos eu abaixei bem, pra gente ter esse céu aqui mais escuro. E aí nesse caso aqui eu desativei o efeito de sol, né? Porque a gente não precisa. E aí os outros efeitos já mostrei pra vocês, né? Vamos aqui para a parte da iluminação, que é o principal aqui, né? Você tem que estudar bem os tipos de luzes. Cenas noturnas e até às vezes cenas nubladas, é ideal a gente acender as luzes, né? E tem que ser luzes assim que iluminam ou também luzes decorativas, né? Porque a gente precisa compor bem a iluminação de toda a cena, né? Para ela não ficar escura onde devia estar claro. E tem que ser uma cena bonita, tem que ser uma cena agradável. Nesse caso aqui, ó, a gente tem uma certa escuridão aqui na rua, né? Então, se a gente for em visibilidade da camada, eu já ativei aqui, ó, eu desativei o entorno, né, como eu falei. Ativei jardins, né? Botei aqui LED fora, spot fora e botei a luz da garagem ali. Aqui nos outros pontos, ó, luzes da escada é a luz lá de dentro, ó, a gente já percebe uma diferença lá, ó. Se você quiser deixar aqui só por decoração, né? Como no caso eu fiz uma lei aqui, luz dentro, eu vou desativar a lei escada, né? E aí, ó, a luz dentro, ó, ela já acende. Então, na hora que eu ativo o preview, ó, já muda muita coisa. A luz que tá lá dentro, ela já vem aqui pra parte da rua. A gente já percebe ali uma rua mais iluminada, ó. Vou apagar, ó. Olha a diferença que faz a luz que tem dentro do ambiente, ó. Então já é uma grande diferença aí. E aí eu botei essa luz aqui, que é uma luz decorativa, vou já mostrar. Nesse caso aqui não vou acender a luz diurna, porque ó, vai estourar muito. Isso aqui é somente para luz diurna. Nesse caso eu botei o que? Luz auxiliar noturna. Se eu ativar aqui, ó, a gente percebe, ó,
um brilho que vem de trás. Não tem uma iluminação específica, é simplesmente uma claridade que vem de trás. E aí, ó, o que a gente já nota? É uma luz que não tá na casa, é uma luz que vem da rua. Se você for fazer um projeto desse aqui e ele não ficar isolado no meio do nada, é ideal você acrescentar essas luzes aqui, que eu vou já mostrar. É ideal você acrescentar, ó, para não ficar uma rua escura. Se o seu cliente, por acaso aí, vê uma cena desse jeito e achar muito escuro aqui, não vai ser legal. Então é por isso, ó, que a gente simula algumas luzes aqui que vêm da rua. E aí, ó, vou voltar aqui. Vou até botar aqui no clima, ó, e diminuir aqui pra noite. O que é essa luz que eu acrescentei aí, ó? Se você for aqui, eu vou ativar ela. Luz auxiliar noturna. É simplesmente, ó, 2 cones de luz bem grandes, né? E aí eles ficam aqui atrás da nossa câmera, tá? E aí eles vão trazer, ó, uma luz mais branca pra cá. Você pode até botar uma... Se você quiser selecionar as duas e botar uma corzinha aqui, ó, para simular uma luz de um poste, por exemplo, uma luz... Pode ser a luz branca, uma luz laranja, né? Isso aí tanto faz. E aí você vai conseguir simular, ó, a luz que vem da rua, porque não vai ser uma rua toda escura. Então esse aqui já é um detalhe importantíssimo aí, que muita gente acaba não utilizando e deixa a cena ali muito escura. E aí, ó, voltando para a cena aqui, a gente já percebe, ó, uma grande diferença. Já clareou bem o ambiente, só em a gente utilizar as luzes lá de dentro, né? E as luzes aqui de fora, ó. Desliguei a luz lá de dentro, vou até ativar a luz da escada, ó, ficar mais decorativo. E aí, ó, já percebe uma grande diferença aqui. Vou desativar a escada e vou acender lá. Pronto. A gente tem aqui auxiliar noturna e luz dentro. Já mudou muita coisa. A gente já tem aqui, ó, as nossas plantas iluminadas por causa dessa luz de dentro e por causa da luz da rua aqui, né? E aí o que vai dar esse ponto a mais aí, que você pode acrescentar ainda? 2 leis que eu acrescentei. Essa decoração noturna e essa luz fora que eu botei aqui, escada, rampa, que é essa escadinha aqui, e a rampa, que é a rampa do carro. Se eu ativar ela aqui, ó, a gente percebe, ó, que já dá uma decoração a mais, tá? A gente tem a luz dos balizadores ali, ó, tem uns balizadores ali, e aí eles iluminaram aqui, ó, essa parte das plantas e acenderam aqui a luz embaixo da escada, tá? Então se você tem uma escada aí com uma parte ali mais vazada e puder colocar um LED ali, né, já fica bem interessante aí, ó. Já dá aquele acréscimo a mais na sua cena. E aí, ó, para complementar mais ainda, a gente tem, ó, luz decoração noturna. Se eu ativar aqui, a gente percebe, ó, o que ela faz. Ela é a luz, primeiro a luz do carro, né? A gente tem uma luz do carro, que eu botei um cone de luz ali no carro. A gente tem uma luz aqui, ó, reparem aqui nessa parte de trás e aqui nesse canto aqui, ó, tá? Ó, a gente tem uma luz ali, ó, nas vegetações de cada lado. E aí, como eu falei, ó, a gente percebe aqui uma luz que é nessa parede. Se eu voltar aqui, ó, pra mostrar pra vocês, ó, são essas 2 arandelas aqui, ó, tá? E aí eu vou até apagar isso daqui e vou acender, ó, luz decoração noturna, ó. As 2 arandelas que eu botei aqui, elas vão dar essa iluminação decorativa aqui, né? E aí, ó, na parte aqui do carro, ó, botei 2 cones de luz, né? E botei aqui, ó, uma luz para iluminar essa parte das árvores aqui, né? E das árvores que estão desse lado aqui. Então, ó, é aqueles detalhes aí que vai fazer uma diferença aí na hora de você mostrar seu projeto. Se a gente voltar aqui, ó, já atualizei a preview, a gente percebe aí, ó, uma cena toda iluminada, tá? Toda iluminada. A gente tem as plantações aqui, as árvores aqui, né? Esses arbustozinhos bem iluminados, a gente consegue ver. Aqui, ó, se você quiser, ó, desativar o spot aqui, ó, ele vai desligar as luzes ali, mas elas não vão influenciar na iluminação total, né? Então você escolhe, ou você pode botar essa daqui, né? Ou então você acende esse outro spot aqui. Só que nesse caso eu juntei esse spot com a luz decorativa das plantas aqui, né? E aí a cena, ó, já teve essa grande mudança aí. Pra comparar, ó, como tava antes, eu trouxe aqui, eu já renderizei, né, a cena inicial lá e a cena final. E aí vou mostrar pra vocês a diferença, ó. Olhe a diferença dessa iluminação aqui, ó, na sua cena que você vai fazer aí, ó, se você utilizar todas essas dicas aqui.
mudou totalmente o ambiente da cena. Nesse caso eu renderizei com os prédios ali atrás, né? E aí, ó, passou de uma cena escura, uma rua escura, né? E uma rua com a fachada toda iluminada, né? Fachadas noturnas, é super importante você utilizar vários pontos de luz. Se tem algum, nesse caso aqui tem uma esquadria grande desse jeito, é importante a gente iluminar lá dentro, tá? Para poder trazer essa sensação de que a luz interna compõe na cena da fachada, né? E aí, ó, a luz aqui que fica nessas árvores, que fica desse outro lado aqui, tá? A luz do carro. Super importante você utilizar essas dicas aí. E para finalizar, ó, a precipitação que eu falei é justamente isso aqui, ó. A gente tem uma rua molhada. Se a gente for para cá, ó, vou ativar o efeito de precipitação, ó, e é justamente isso aqui. Trazer aqui, ó, essa sensação de que tá levemente molhado. Isso aqui vai favorecer as luzes e o reflexo aqui da sua rua. Como a gente tem uma rua levemente molhada, a gente vai ter essas cores aqui, ó, que vai ser as luzes lá de dentro que estão refletindo aqui na rua. E aí, ó, só para explicar, eu abaixei aqui quantidade e tamanho de partículas, abaixei névoa extra e deixei aqui, ó, fase da precipitação bem baixo, tá? Se eu aumentar muito, ó, vai ficar muito molhado, a gente não quer isso. Então, ó, botei aqui bem no comecinho. E aí, ó, ficou toda a cena bem preenchida, bem iluminada. As texturas aí se destacaram muito, né? A gente tem aqui a luz do farol aqui. Tá dando todo um contexto pra cena. Quando a gente renderiza imagens assim, a gente tem que praticamente contar uma história, tá? E aí, ó, a gente percebe que tá tendo vida lá dentro da casa, né? Aqui a gente tem uma rua, que a rua está iluminada, não tá uma casa isolada. Isso aí contribui muito para você agregar esse valor nas suas imagens noturnas. Me conta aí, você já sabia de todas essas dicas de iluminação que eu dei aqui? Novamente, já peço aí para vocês se inscreverem aqui no canal, se vocês quiserem acompanhar os vídeos que eu tô lançando toda semana aqui. Talvez a gente ainda continue com essa mesma cena aqui, mas a gente vai agora para a parte interna. Vou mostrar para vocês detalhes de iluminação, né, que você pode utilizar nesse ambiente interno aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui e aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!